Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB, tá? E eu tô aqui no meu curso prático para a primeira fase da OAB, que tem aí esse valorzinho bem especial para vocês, tá? Dificilmente vocês vão encontrar um curso com este valor. E eu tô aqui hoje para falar com vocês desse tópico do nosso curso, que é o conhecendo o inimigo, que é muito importante, porque assim, se eu tenho que conhecer o meu inimigo, eu tenho que saber aquilo que eu vou enfrentar para saber que armas eu devo utilizar, né? Então eu vou começar aqui com vocês, o que é que eu vou falar? Eu vou começar a falar do exame 38, tá? Eu tô aqui gravando esse vídeo dia 9 de novembro, então a gente já tá chegando no exame 39, mas o nosso curso aqui, ele é vivo, então eu tô sempre regravando as coisas. E eu vou voltar a dar esse recado do conhecendo o inimigo muitas vezes aqui pra vocês, que não importa a época que você tá entrando aqui no curso, ele tá sempre sendo atualizado, então eu tô sempre trazendo vídeos novos por aqui. Pra quem não conhece, esse galo que está cantando é o Pavarotti, é o meu galo, que a prof tem um galo de estimação aqui nessa área ambiental que ela vive em Florianópolis, tá? Não pensem que eu sou doida. Então, a gente sabe que a partir do exame 38 ali, vamos logo conhecer esse nosso inimigo, que a partir do exame 38, o que aconteceu? A gente teve a inserção de três novas disciplinas aí no nosso exame de ordem, o que fez com que alterasse toda essa estrutura do nosso exame, né? Então, algumas disciplinas, o que era o maior medo que as pessoas pensavam? Ai, a prova vai ficar maior. A prova vai ter mais disciplinas agora. Não vai ter o que fazer. Graças a Deus, o nosso grande salvador aí, não foi isso que aconteceu, tá? O que aconteceu é que algumas disciplinas perderam uma questão. Foram elas direito administrativo, direito civil, processo civil, direito do trabalho, constitucional e empresarial. E as disciplinas novas que entraram foram previdenciário, direito previdenciário, eleitoral e financeiro, tá? Esse conhecer o inimigo, por que eu digo isso? Que é importante conhecer o inimigo, saber que disciplinas que saíram, saber que disciplinas que entraram, né? Conhecer toda essa estrutura da prova é muito importante. Eu vou dar um exemplo do porquê que isso é tão importante, tá? Quando vocês estão ali na faculdade, que tem aquele professor que é muito difícil, que todo mundo roda com ele, que é uma confusão e lá, o que acontece? Vocês sempre pedem para os coleguinhas dos outros anos provas dos anos anteriores desse mesmo professor, né? Que é para ver como que ele cobra o conteúdo, que conteúdo que ele realmente cobra na hora da prova, como que é a estrutura da prova dele, tudo a gente quer saber. E com a prova da OAB, com a FGV, a gente tem tudo isso online, tá? Na palminha da nossa mão. Então a gente tem que aproveitar muito esse recurso, tá? A surpresa, ela é inimiga do aprovado, eu falo isso constantemente para vocês. Vocês não podem ter surpresas na hora da prova. Surpresas no sentido de, ai meu Deus, a prova é assim, eu não sabia que as questões eram nessa ordem, eu não estava preparada para responder questões de penal agora, eu achei que ia ser questões de direito do trabalho, que é algo que está mais fresco na minha cabeça, e e eu tô muito cansada, eu não sabia que essa prova durava 5 horas, e esses enunciados são muito grandes e complexos, eu não sei se vai dar tempo de eu ler, então a gente tem que conhecer esse inimigo, tá? Para estar preparado para essa prova, a gente não pode ter surpresa nenhuma. Tá bem? Então, essas disciplinas novas também não entrem em pânico, porque assim, elas já eram cobradas, tá? Tem gente que diz, não, nunca foi cobrado. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que direito eleitoral, por exemplo, já foi cobrado várias vezes dentro de constitucional. E previdenciário também, tá? Até na parte de penal ali, dos crimes, de crime eleitoral, também já foi cobrado. Então, o direito ele é todo ligado, é muito difícil separar uma coisa da outra. Muito se diz sobre a dificuldade que o exame 38 trouxe das disciplinas, das questões serem interdisciplinares. Para mim, elas sempre foram, tá? Então, não coloquem isso como mais um empecilho, mais uma dificuldade para vocês. A meu ver, as questões da OAB, elas sempre foram interdisciplinares, tá? Porque o direito em si, ele é interdisciplinar. Direito eleitoral cobrado dentro constitucional, isso que eu já falei para vocês, né? Não se esqueçam que é apenas uma prova, tá? É um pedaço de papel, uma prova de papel que vocês precisam para continuar a vida de vocês. Então, assim, conheçam a prova, conheçam a estrutura da prova, o que é cobrado na prova. Peguem a experiência dos coleguinhas de vocês, joguem para debaixo do tapete,
Ah, que a minha amiga, ela estuda pra caramba, ela estuda 10 horas por dia, ela já rodou 5, 6 vezes na prova. Gente, ela vai rodar mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 vezes. E essa é a história dela, não é a sua história. Aqui no curso, nós temos hoje uns 400 alunos, se eu não me engano. E não chegam a 100 os alunos que fazem o curso ali todo santo dia direitinho. Só que 400 alunos têm como dizer que adquiriram um curso para ser aprovado na primeira fase da OAB. Aí quando alguns deles forem conversar com os coleguinhas, vão dizer, ah não, você comprou o curso? Ah não, eu comprei o curso, mas eu não passei. Ah, tá vendo? Não adianta comprar curso que não passa. Realmente não adianta, você tem que fazer o curso. Porque se dependesse de curso para passar, eu, por exemplo, nunca teria passado, porque eu não fiz curso para passar na primeira fase. Eu desenvolvi o curso para eu passar na primeira fase. Tá? Tudo depende do empenho que você vai colocar na sua jornada. O curso é bom porque ele já vai te trazer o caminho. Você não precisa ficar catando o caminho por aí, ficar catando conteúdo. Eu queria muito ter tido um curso. E é por isso que eu vendo esse curso num valor tão baixo, que é para todo mundo poder adquirir. Porque eu queria muito ter tido condições de adquirir um curso, tá? Então, se esqueçam tudo que já passou, se concentrem daqui pra frente na história, na jornada de vocês. Então, eu vou falar aqui um pouco da estrutura dessa prova de primeira fase, tá? Ela continuou com 80 questões, graças a Deus. A gente achou que ia aumentar o número de questões, mas não aumentou, tá? Então, vamos ver aqui agora a ordem dessas questões, como que ficou essa ordem, porque deu uma leve alterada, né? Por que eu devo saber a ordem dessas questões? Como eu já disse para vocês, a surpresa é inimiga do aprovado. Vocês têm que saber a ordem das questões, estar preparado. Eu sei que vai começar com ética. Meu cérebro já começa a maquinar que eu vou começar com ética, que depois eu vou passar ali para filosofia, que depois eu vou para o constitucional e por aí vai, tá? Sem surpresas. Vocês têm que saber a ordem que é cobrado, quantas questões de cada um que é cobrado. Imagina vocês chegam lá, ai meu Deus, só 5 questões de constitucional. Eu achei que eram 8 questões e aqui só tem 5. E aí vocês vão ficar gastando o cérebro de vocês pensando nesse tipo de coisa, em vez de estar gastando ali as sinapses dos neurônios de vocês, pensando nas respostas das questões, tá? Então a gente começa aí com ética, com 8 questões, depois a gente vai para filosofia com 2 questões, direito constitucional com 6 questões, direitos humanos com 2 questões, eleitoral 2 questões, internacional 2 questões, financeiro 2 questões, tributário 5 questões, administrativo 5 questões, ambiental 2 questões, civil 6 questões, ECA 2 questões. Em ECA, a professora ainda colocou conteúdos novos, tá? Agora eu coloquei temas novos aqui no curso de ECA. Por quê? Porque o exame de ordem, a partir do 38, né? Começou a ser cobrado ali, começaram a ser cobrados temas que nunca foram cobrados e temas que não são cobrados há muito tempo, tá? O exame 38, ele trouxe essa inovação de resgatar temas antigos e ainda trazer temas novos. Então, a minha aposta é que eu acredito, tá? Que ali no Estatuto da Criança e Adolescente vão ser cobrados outros temas. Então, houve essa alteração no curso. Constantemente nós temos alterações aqui, por isso que vocês podem ingressar no curso a qualquer momento. Então, foram inseridos esses novos temas. CDC 2 questões, empresarial 4, processo civil 6, direito penal 6, processo penal 6, direito previdenciário 2. Direito previdenciário é difícil, gente, tá? Direito do trabalho 5 e processo do trabalho 5. Então, temos aí as 80 questões da prova, tá? Na parte ali, agora a gente vai ver aqui, normalmente os cursinhos todos separam aí por grupos, né? O grupo A, B e C, que correspondem à maior parte da prova. A maior parte da prova, cerca de 60% da prova, vai estar ali no grupo A, tá? Que é mais da metade da prova. Cerca de 45 questões. Tá ali no grupo A, que o grupo A é o quê? Ética, direito civil, processo civil, direito constitucional, administrativo, direito e processo penal, tá? Isso aí já dá mais, tá? Isso daí já dá mais de metade da prova. Então, são disciplinas que merecem bastante atenção. Depois no grupo B, que cerca de 28% da prova aí, 26, 20, por aí. Nós temos direito do trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial. E no último grupo nós temos direitos humanos, internacional, ECA, ambiental, consumidor, né?
Filosofia do Direito, essas disciplinas de 2 questões, tá? Essa estrutura é importante que ela fique bem clara no cérebro de vocês. Os nossos simulados, eles seguem a nossa ordem. Alguns simulados não seguem, que é para dar aquela mexida no cérebro de vocês. Mas quando a gente chega no final do curso, na reta final, todos os simulados têm exatamente essa ordem, eles são fiéis à prova da OAB, tá? Durante o curso, vocês vão ter umas pegadinhas de uns um pouco diferentes, que é para vocês notarem isso, sabe? Trabalharem isso enquanto fazem a prova. Por isso, aqui no curso também, a gente vai seguindo essa ordem conforme a gente vai estudando, que é para isso ficar muito, muito, muito claro, tá? E nas revisões a gente volta também seguindo essa ordem. Vocês têm que ir seguindo essa ordem para ela ficar clara na mente de vocês, tá? O que eu proponho aqui para vocês? Que para vocês poderem derrubar esse inimigo, eu proponho que vocês deem um passo por dia rumo à aprovação, tá? A rotina de estudo do estudante de direito ali para a primeira fase da OAB, para mim se equipara à rotina do advogado, tá? A rotina do aprovado é a rotina do advogado. Então eu proponho que vocês peguem, sempre olhem essa estrutura, tá? Fiquem sempre de olho em como que a prova funciona, no tempo de prova, na roupa que vocês vão usar no dia da prova. O máximo que vocês puderem simular para ficar bem familiarizado com esse inimigo é o melhor que vocês podem fazer, tá? O ideal mesmo é... Porque eu tive esse tipo de dificuldade, parece besteira, mas chega no dia, a roupa que eu digo é uma roupa confortável, tá? Vai estar frio, vai estar calor. Normal, eu fiz a minha prova na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. A sala que eu fiz, gente, tava quente, tá? Era horrível, não tinha estrutura nenhuma, eu não estava preparada para aquilo, pelo contrário, eu achei até que ia ser num lugar mais frio. Então, o transporte, como que vai ser no dia, tá? Então, sempre que vocês forem parar para realmente estudar, quem não puder, né, quem estiver estudando aí na correria do dia a dia, é uma coisa, quem for parar para estudar, para sentar, faça como na prova, tá? Conheça bem esse dia, esteja muito preparado para esse dia, passe por essa ansiedade antes, tá? Seguir essa estrutura é uma coisa muito importante, então vocês têm que saber que é essa estrutura para vocês começarem a prova com a moral lá em cima, tá? Sabendo que já é ética, já vão estar mais preparados para ética, sem surpresas, sem nada. Vocês têm que dar por dia um passo rumo à aprovação, tá? A rotina de estudos proposta aqui se equipara à rotina do advogado depois trabalhando, tá? A forma que eu proponho de vocês estudarem é a forma que vocês provavelmente vão começar a trabalhar, porque a maioria dos meus alunos aqui começa a advogar depois em paralelo com o seu trabalho. Então, vocês não saem do emprego de vocês para depois irem começar a advogar, tá? A não ser quem já tá na área, mas são raros os casos. Então, por isso que eu digo que é bem importante vocês já se acostumarem agora para não depois. Todos os dias dar um passo rumo à aprovação. Vocês têm aí cerca de 70 passos para dar ao longo do curso, tá? Então, não, mas eu adquiri agora e faltam 30 dias para a prova. Então, você tem que pegar 2 passos por dia para dar. Certo? Você tem que se organizar. Você tem que se alinhar primeiro, se arrumar a sua mesa, arrumar a sua estrutura para estudar. Deixe na sua mesa somente o que você vai utilizar naquele dia. Tome o seu banho, se organize, já saiba o que você vai estudar, tá? Pense no seu dia, alinhe-se, bote uma roupa, tome um banho, organize-se, deixe na sua mesa somente o que vai utilizar, ou leve consigo, bote no seu celular somente o que você vai estudar naquele dia. Seja organizado, tá? Alinhe-se, organize-se, dedique-se. Se você se dedicar também a isso tudo, não tem como dar errado, tá? Com certeza vocês vão ter muito, muito sucesso. Então, já vão treinando para a carreira de vocês, tá bem? Cada passo aqui possui no mínimo um tema, né? Um tema dos mais cobrados nos últimos 10 anos, tirando esses temas novos que a prof foi colocando por ter feito essa leitura do exame 38, que veio cobrando aí coisas, temas esquecidos, temas inéditos. Então, tô trazendo essa nova estruturação também. E cada tópico, cada passo desse vem o quê? Um PDF intitulado Artigos Quentes, porque cerca de 90% da prova da primeira fase
Tá tudo na letra da lei. Então, vocês pegam esse PDF dos artigos quentes, quem tiver tempo no mundo ideal, vai localizar esses artigos no seu Vademecum para conhecer bem o seu Vademecum já para a segunda fase. E vai fazer a atividade. Atividades são as questões de exame de ordem dos últimos 10 anos de determinado tema com comentários. Você vai fazer essa atividade com consulta no seu material para que faça um estudo ativo e isso fique bem fixo no cérebro de vocês. Esse estudo ativo, tá? Que daí isso fica bem gravado no cérebro de vocês. Foi publicado um estudo científico, tá? Na Psychology, uma revista de psicologia estadunidense, tá? Que constatou que a resolução de questões é uma das técnicas mais eficientes de preparação para exames como este. Exames de ordem, né? Sendo 2 vezes mais eficientes na comparação com as demais técnicas de estudo, tá? Então, por isso que eu quero que vocês façam esse estudo ativo. Funcionou muito pra mim, funcionou em várias áreas da minha vida e tem funcionado pra bastante gente que tem passado por aqui. Então, se dedique a fazer questões, tá? Pega ali o arquivo, nem que você só responda uma única questão. Você abre o arquivo e responde uma única questão. Quer só ver os comentários? Vai no final do arquivo, bota o seu e-mail, vai no final do arquivo, ver pontuação, enviar, ver pontuação e você vê todos os comentários, mas tenha algum contato com a matéria todos os dias, tá? E agora eu vou querer que você pare esse vídeo, se termine esse vídeo aqui, tá? Você vá e resolva a última prova de exame de ordem, que tá aqui no próximo tópico. Tem comentários no final também. Eu quero que você faça essa prova com toda a sinceridade e honestidade que tem dentro de você. Para você saber onde que estão as suas principais dificuldades. Você vai pegar esse exame de ordem que tá aí. Você vai ver que ele tá nessa estrutura, né? Já tá nessa estrutura. Se puder, sente, faça como se fosse no dia da prova. Se você já fez essa prova, quiser só pegar o seu resultado e passar para ali, faça. O ideal seria você fazer de uma forma muito honesta, sem ver resultado em nada, para ver como que você tá. Como que você tá. Putz, tô errando mais em ética, tô errando mais nisso, mais naquilo. Faça o seu diagnóstico nesse momento, tá? Eu vou até escrever isso aqui. Faça o seu diagnóstico, veja o que você está errando mais, veja se você tem dificuldade com o tempo de prova, veja se você tem dor na coluna de ficar esse tempo todo sentado, veja se você consegue ler todas essas questões, tá? Faça isso agora, tá? Não se cobre nesse momento. A gente se vê no próximo vídeo. E eu quero que vocês sejam muito honestos com vocês, não só fazendo essa última prova para fazer esse nivelamento, mas também sejam sinceros com as metas que vocês se colocam e com o estudo que vocês se propõem. Não se proponham a estudar 3 horas por dia se vocês sabem que só aguentam meia hora, tá? Mas vale meia hora bem estudado que 3 horas viajando. Filha da prof já está chorando. Mas é isso, gente, tá? É por isso que eu digo que é muito importante vocês conhecerem o inimigo, saberem o que vocês vão enfrentar. Vamos lá agora fazer essa prova, para dar esse chacoalhão, tá? Para dar esse medinho. Eu vou falar mais sobre a estrutura da prova, sobre tudo isso ao longo do curso. Isso aqui é só uma parte introdutória, tá? E que eu vou sempre alterando, que eu vou sempre trazendo um vídeo novo aqui para vocês, né? Então, um beijão da prof e a gente se vê em breve.